Desde 1989, a democracia representativa voltou ao Brasil. Após 21 anos de ditadura militar, a população passou a eleger os seus representantes no poder. A primeira votação após a ditadura militar elegeu Tancredo Neves como presidente do Brasil. Apesar do apelo popular, Tancredo Neves se elegeu de forma indireta, através do Congresso Nacional, mas acabou morrendo antes mesmo de tomar posse, assumindo assim o seu vice, José Sarney. No Espírito Santo, o primeiro governador eleito após a ditadura militar foi Gerson Camata. Mas você sabe o que é a democracia representativa? Formalmente, a democracia representativa é um regime político em que os eleitores elegem um representante. Em geral, se justifica isso pela impossibilidade de reunir as pessoas no mesmo espaço, que seria a democracia direta ou deliberativa. Quer dizer, historicamente não é só isso, né, mas essa, em geral, é a principal justificativa para a criação de representantes políticos que, na impossibilidade de todo mundo estar junto, então, agiriam em nome das pessoas, dos cidadãos. E quais são os pontos fortes desse tipo de democracia? Em primeiro lugar, corrigir essa dificuldade, não é? Em segundo lugar, isso também é discutido em teoria política, em ciência política, juntar pessoas numa assembleia, num congresso nacional, não é? Para que pudessem discutir e, discutindo, chegar à melhor decisão. Agora, lógico que isso tudo é em teoria, porque na prática nem sempre isso é o que acontece. Muitas vezes, mesmo discutindo, a decisão tomada no final é bastante problemática. E com a internet, você acha que essa democracia representativa ela tem que se reorganizar, já que a internet é um lugar onde todo mundo tem voz? Sim e não, né? Sim, porque uma vez que as pessoas têm voz, elas podem, de alguma maneira, num outro espaço e numa outra proporção, né, muito mais ampla, muito maior, criticar, elogiar, se mobilizar. Agora, não, porque na democracia representativa, a internet ela não permite, por exemplo, que você seja candidato. Então, você continua ainda no papel de um cidadão, de um eleitor, mas você precisa do partido político, não é? Você precisa se mobilizar, você precisa votar, e pela internet a gente ainda não faz isso. Mas e você? Sabe qual é o seu papel durante o processo eleitoral? Bom, acho que primeiro você tem que analisar, né, os candidatos, com o voto é muito importante. Você vê, saber as propostas de cada candidato, para saber o que ele pode ajudar, procurar ficha também, né, com o processo de ficha limpa, acho que é legal estar procurando, para não botar qualquer um nos cargos importantes, né, para comandar a cidade. Eu acho que todo cidadão tem como colaborar nessas próximas eleições que a gente vai vir da seguinte forma: analisando o plano de proposta de cada candidato. Escolhendo sempre um bom candidato. O brasileiro não cumpre com o papel, porque o brasileiro deveria votar e fiscalizar o exercício do mandato, mas nenhum brasileiro faz isso, infelizmente. Primeiro passo, verificar o passado e o presente do candidato. Segundo, verificar as intenções dele com a comunidade, ou seja lá com o que for. Terceiro passo, ver se ele não está prometendo coisa que não pode ser feita diante da política, e sim com a ajuda de toda a população. Como você acha que os eleitores podem colaborar com as eleições? Com as eleições em particular, participando do processo eleitoral. Primeiro, votando, né? Segundo, tomando parte de alguma candidatura, conhecendo as propostas dos candidatos. Durante o mandato, aí sim, fiscalizando esse candidato. Porque também, do ponto de vista teórico, a eleição funciona como uma maneira de exercer o que a gente chama de accountability, que é a possibilidade de censurar o candidato. Então, 4 anos depois, uma vez que a gente verificou que ele não fez o que prometeu 4 anos antes, então, com o voto, de novo, não é, a gente pode reconduzi-lo ou não, né? Agora, tudo isso fica restrito ao ponto de vista meramente formal da democracia representativa, porque, de um ponto de vista mais prático, o interessante seria a participação contínua e efetiva dos eleitores ao longo do mandato. Gostou dessa matéria? Então acesse o Linha Cruzada e acompanhe as reportagens especiais sobre as eleições de 2012.